Olá, boa noite, cá estamos mais uma vez para mais um live. Hoje nós estaremos dando atenção ao texto da palavra do Senhor que se encontra em Lucas 4, versículos 1 ao versículos 13. Lucas 4, versículos 1 ao versículo 13. E o tema da nossa mensagem é vitória sobre a tentação. Todos lidamos com tentação, temos sempre momentos em que somos tentados e sabemos isso, e como tal precisamos de aprender, precisamos que o Senhor trabalhe e nos abençoe em Cristo Jesus e nos conceda sermos vitória sobre a tentação. Por certo, que esta mensagem falará às nossas vidas e certamente ela trará para nós uma esperança, um conforto, uma alegria e que possa também trazer para nós uma estratégia. Estratégia às vezes parece ser oposto ao cristianismo, mas com certeza que na sua prática, aquilo que é a soberania de Deus, a exaltação de Cristo Jesus na vida do cristão não é, por certo, oposto ao cristianismo, por certo, se enquadra e é parte da vida cristã. Nós vamos então ler este texto da palavra do Senhor, bem conhecido, que nos fala da tentação, conhecido como a tentação de Jesus, e muitas vezes ficamos a pensar, Jesus foi tentado, não foi tentado, aconteceu, não aconteceu, é real, não é? É claro que é real, está bem registrado nas Escrituras, está registrado também em Mateus, então, por certo, não é? Entendemos com certeza que é real. A questão é, Jesus poderia ou não poderia pecar, sendo ele Deus Santo, Todo-Poderoso, poderia ter sido a tentação, não poderia. Qual é o significado, qual é o objetivo deste texto? Por que este texto aparece registrado nas Escrituras, dado que, pelos intervenientes no texto, os discípulos não estariam presentes. Entendemos que o texto sagrado nos traz ensino prático nas nossas vidas. E é por aí que nós vamos caminhar hoje. Esse é o nosso objetivo, é trazer um ensino prático da tentação de Jesus e trazer para as nossas vidas ensinos de Jesus. Inclusive também iremos abordar um ensino do apóstolo Paulo, mais na frente na nossa mensagem, Pedro, em 1 Pedro 5,8, iremos assim, e Tiago 4,7. Nós iremos falar e mencionar esses textos, mas o nosso sentido hoje, o nosso texto principal está em Lucas 4, 1 a 13. Lucas 4, 1 a 13, e nós iremos ler então este texto da palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor nosso Deus, vejo que alguns irmãos estão se juntando aí, vejo que o Senhor nosso Deus possa abrir o nosso entendimento e preparar os nossos corações nesta tarde. Oremos então. Pai amado, Senhor glorioso e santo, nesta hora vimos diante de Ti com uma necessidade tão grande de aprendermos a Tua palavra, pois necessitamos, ó Pai, ter vitória sobre a tentação e tantas vezes, lamentavelmente, caímos em tentação. Não somos só tentados, mas caímos e perdoa-nos, ó Pai. Senhor, nesta noite nós vimos diante de Ti com necessidade de aprender como resistir à tentação, como vencer, como ter vitória. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus. Glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Diz então assim o texto sagrado, Lucas 4, 1 a 13. Diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo. Porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e te sustentem nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Oremos outra vez, Pai, no nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, vencer as tentações e perceber a Tua palavra. Amém. Deixa-me só fazer um pequeno parênteses aqui. Batalha espiritual existe? É claro que ela existe. A batalha espiritual não é o que aquilo às vezes é interpretado. A batalha espiritual que passa na vida do salvo e entre
o pecar contra Deus, o resistir, o pecar contra Deus, o desobedecer a Deus, e a sua vontade da carne, ou seja, da carne, a tentação que vem de Satanás, o mundo que nos rodeia, e fazer a vontade de Deus. É aquela luta interior que é apresentada a palavra de Deus, pela luta entre a carne, né, e o espírito. Paulo explica isso de uma forma bem detalhada e fala muitas vezes sobre isso. É sobre essa batalha espiritual que nós vamos falar. Precisamos ter vitória espiritual, precisamos de vitória. Deus concede vitória ao seu povo, vitória sobre a tentação, vitória sobre Satanás. Este texto da palavra do Senhor, nós por certo conhecemos muito bem, e ele nos fala da tentação de Jesus. Ele nos diz que Jesus esteve em jejum, e durante esses 40 dias em que Jesus jejuou, ele foi tentado pelo diabo. A ideia que a gente tem às vezes é que Jesus jejuou 40 dias e depois foi tentado, não é? E outra ideia que nós temos às vezes é que quando nós estamos jejuando, estamos cultuando o Senhor, a gente não vai ter tentação. Jesus foi tentado durante o jejum e diz-nos o texto durante esses 40 dias. Se não, atenda comigo o versículo, o início do texto que nós lemos. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. E durante esse período, com certeza, muitas coisas aconteceram. No relato de Lucas, nós encontramos 3 episódios, os mesmos em Mateus, não pela mesma ordem. Tá? Mateus refere os 3 mesmos episódios, mas não pela mesma ordem. Dessa tentação toda, desses 40 dias, não sabemos quantas coisas aconteceram, não sabemos como é que foi, está registrado estes 3. E nestes 3, nós encontramos 3 desafios específicos que Satanás colocou a Jesus. 3 formas de tentação. O primeiro desafio, o primeiro pela ordem que Lucas coloca aqui. Como já falei, Mateus coloca uma ordem diferente. Estamos a focar o texto em Lucas, tá? Ele diz assim, o primeiro era do desafio de transformar pedra em pão. Ora, Jesus estava com fome, diz que não comeu, e o diabo diz, no versículo 3, se tu és o Filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão. 2 questões importantes de pensar aqui. Jesus tinha o poder de transformar pedra em pão? Com certeza. Ele tem todo o poder, ele Deus toda a sua autoridade, ele podia. Jesus era o Filho de Deus? Com certeza. E a questão é, se tu és o Filho de Deus, faz com que esta pedra se torne em pão. E esse desafio, Jesus ser o Filho de Deus, e nós encontramos no Evangelho de João todo, registrado as várias ocasiões durante o ministério de Jesus, que Jesus teve que havia essa questão dele provar que era o Messias, embora ele podia provar de muitas e de variadas formas, sendo que ele é o Messias, mas que havia aquela dúvida. Ainda hoje, nós temos pessoas e confissões até nominalmente cristãs, ou que acreditam em Jesus, negando a divindade de Cristo, negando que ele é o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Então o que é que acontece aqui? O diabo coloca diante dele alguma coisa que vai ser um desafio para Jesus durante todo o seu ministério. E Jesus sabia isso. Ora, se tu és o Filho de Deus, mostra-me aqui que tu és. Mostra-me quem tu és. Na verdade, é que ele é o Filho de Deus, mas ele não tinha que provar coisa nenhuma para Satanás, nem tinha que obedecer a comando algum de Satanás, nem a divindade de Jesus, nem o ser Filho de Deus, se provava por uma pedra transformada em pão. Jesus não tinha nada para provar a Satanás, nem tinha que ceder ao seu desafio. Contudo, a tentação aqui ela é válida pelo facto de que esse seria um desafio durante o ministério de Jesus e ainda hoje, de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus como o Pai. Então, a segunda posição que Satanás vai colocar, nós já vamos ver porque é que isto é importante. A segunda questão que Satanás coloca dar-te-ei a ti, e o diabo levando a um alto monte, versículo 5, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e essa glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Mais uma vez, Satanás aqui vai tocar num assunto importante no ministério de Jesus. Porque a tentação, quando chega às nossas vidas, não chega de uma forma abstrata. Ela vai chegar às nossas vidas nos momentos, e Satanás vai usar momentos que são importantes. E por que a importância disto? Porque quando Satanás apresenta a Jesus os reinos do mundo, afinal, a questão do reino é aquela que aparece em toda a Escritura, e ele era o rei, o Senhor Rei, Deus Todo-Poderoso, que vinha, e quando ele chegou, disse, chegou o reino dos céus, e João Batista apontou que o reino dos céus estava a chegar.
Então o reino, não um reino terreno, não um reino militar, mas o reino implementado na pessoa de Cristo Jesus, onde temos a igreja, o reino que havia que claramente toda a linhagem de Israel, toda a história do Antigo Testamento apontava para esse reino celestial eterno que viria, aquilo que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, quando falou com Pilatos. A questão do reino aqui é importante da forma que Satanás apresenta. Ele apresenta a Jesus mais ou menos isto assim, olha, está aqui o reino, tu podes ter o reino, esquece o ir à cruz, não precisas da cruz. E se você tem em mente aquilo que aconteceu no Getsemane, você vai perceber a importância desta tentação de Jesus. Jesus não precisava de ir ao Getsemane, Jesus não precisava de tomar o cálice da ira de Deus, porque todo o reino estava a ser entregue ali. O que é que Satanás quer em troca? Adoração. Primeiro, Satanás não tinha poder de dar o reino a Jesus, o reino sempre foi do Senhor. O Satanás não tem poder nenhum. Satanás, né, como dizia Lutero, é como um cão raivoso em que a sua coleira está na mão de Deus e só vai até onde Deus deixa. Então Satanás não estava no controle, não tinha nada para dar a Jesus, não tinha nada para ser a Jesus, mas muito menos ir longe de ser ou merecedor ou digno ou de alguma maneira poder ser adorado de forma alguma. E essa era a proposta de Satanás. Se tu me adorares, né, o reino, eu passo o reino para ti, porque eu dou a quem quero. Mentira, não era dele. Ele não podia dar a quem ele queria, porque ele não tinha nada. Mas, de qualquer maneira, a tentação aqui continua a ter uma grande validade. Porque quando nós lemos o texto de repente, nós temos assim, o Satanás estava doido. Como é que Jesus ia cair numa destas? Claro que ele não ia cair numa destas, porque ele é Deus Santo Poderoso e não ia pecar, e longe dele o pecado. E na sua natureza não existe pecado, nunca conheceu pecado de forma alguma. Não é essa a questão. A questão é que as tentações, elas vieram tocar-nos nos pontos certos. E repara o que é que acontece na terceira tentação, outra vez terceira, pela ordem que Lucas coloca, diz assim, levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, já falámos sobre isso, não é? Se ele era o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo. E agora ele vai acrescentar alguma coisa ainda mais, tornando a tentação mais aliciante ainda. Ele coloca a palavra de Deus na sua tentação. Ele diz assim, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e te sustenham nas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Ele diz, olha, tu és o Filho de Deus. Sabes o que é que a palavra de Deus diz? A tua palavra, se tu és Deus, que tu podes julgar porque não vai acontecer nada. É verdade que isso poderia acontecer. É claro, Jesus poderia se julgar de qualquer lugar e nada lhe iria acontecer. Com certeza que os anjos guardariam. Ele próprio tinha todo o poder. Né? Quando tentaram matar Jesus, e Jesus passou por meio deles. Quando foram para prender Jesus. E Jesus disse a quem buscais, os soldados caíram. Ele tinha todo o poder. Se ele era o Filho de Deus, é a questão. Tu és o Filho de Deus? Isso vai dar problema, não vai? As pessoas vão crer que tu és o Filho de Deus? Não, para não. Olha, se tu te lançares aí, se tu és, realmente, prova para mim que tu és. Mostra-me que tu és o Filho de Deus. O desafio colocado de Satanás, colocado a Jesus, era grande. E ele volta, repare, ele volta à questão do Filho de Deus, mas agora acrescenta com maldade a palavra de Deus, tornando a tentação ainda mais aliciante, ainda mais fácil de ser, mais ludibriosa, né? mais atraente. Note a resposta de Jesus. De todas as vezes, Jesus respondeu e agiu com sabedoria. Ele resistiu a Satanás com a autoridade da palavra, não se deu à tentação. Ele falou e deu resposta a Satanás. Está escrito. E no registro de Lucas, diz assim, dito está. Então o que é que Jesus disse? Primeiro, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. No segundo, Jesus disse, adorarás o seu Deus e só ele servirás. Falou, está escrito. E na última, ele disse, está dito, está, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus respondeu com autoridade, falou a palavra de Deus contra, não resistiu à tentação, mas a tentação era bem colocada nos lugares onde Satanás sabia que era um problema para Jesus. E eu gostaria que nós fizéssemos referência aqui e percebêssemos que aquilo que na tentação nós encontramos e que vai encontrar na sua vida sempre que nós seremos tentados, é que Satanás vai tocar momentos das nossas vidas que são de alguma maneira fraquezas nossas, momentos
em que vão trazer para nós. Porquê isto? Porque de repente a tentação da outra pessoa que está do seu lado não é a sua. E às vezes nós resistimos a uma tentação que não é um problema para nós, ela não é sequer uma tentação. Você olha de longe e identifica que é pecado, olha de longe e você diz, eu não quero aquilo. Não significa que não seja para o outro, e aquela que é para si, pode não ser para o outro. E Satanás conhece essas coisas e vai nos trazer tentações que vão mexer com a nossa carne. Note, não porque ele é onisciente, não porque ele sabe todas as coisas, não, de maneira nenhuma. Mas porque, obviamente, tem coisas que são características nossas, as quais nós precisamos vigiar e nós iremos atender isso já em seguida. Mas o que eu gostaria de referir aqui sobre a tentação ainda, da forma que Satanás coloca, várias coisas. Primeiro, a forma que Satanás coloca todas estas três tentações é, a primeira e a terceira, no relato de Lucas, acelera ao Filho de Deus, e a outra é com relação ao reino. A aparência da piedade nestas três tentações é grande, sendo que numa delas até a palavra de Deus é usada. A outra coisa é que Jesus passaria a estar justificado no seu pecado, se ele cedesse a cada uma delas. Porque afinal estava relacionada com o reino dos céus. Afinal estava relacionada com a própria divindade de Jesus. A forma que é colocada é que mostraria até que havia um bom propósito. É bom, eu vou provar que eu sou filho de Deus. Eu vou provar, a questão do reino vai ser meu agora, no início do ministério, e não mais tarde. Não com a morte, não com tudo isso. A forma como é colocada na vida de Jesus é a forma que muitas vezes é na vida do salvo. Satanás vai arranjar um enredo, vai usar a palavra de Deus, vai arranjar justificação para o nosso pecado, vai nos trazer conforto no nosso pecado. Se necessário for, até vai usar a palavra de Deus para nos conduzir a pecar. Quantas vezes eu já ouvi pessoas cometerem pecados e dizerem assim, Deus abriu uma porta para mim. E o que vem a seguir, Deus abriu uma porta, vírgula, o que vem a seguir à vírgula é um ato pecaminoso, mas já foi justificado porque a pessoa disse, Deus abriu uma porta. Às vezes uma porta ministerial, que não foi Deus que criou. Às vezes uma porta de uma oportunidade, de alguma coisa que não tem nada a ver com Deus. E às vezes questões que têm a ver até com o reino dos céus. Mas ludibriosas, enganosas, falsas, que não vêm de Deus. Note, se Satanás aparecer diante do servo do Senhor com algo apetecível, claramente pecaminoso, ele vai dizer que não. Mas se for alguma coisa envolvida com o reino de Deus, uma mentira, vamos mentir, e se a gente mentir, a gente vai conseguir abrir uma igreja. Se você mentir, você vai dizer, não, mas não é para um bom propósito, a causa era boa, o resultado era bom. Note, Deus não trabalha em cima dos resultados, porque controla os resultados. É muito importante que você entenda isto, por favor. Na nossa vida, nós fazemos coisas em função dos resultados. Neste momento que nós estamos nós fazemos muito isso, né? Os nossos filhos têm que aprender a escola em casa. Então a gente marca ela até eles aprender a escola em casa. E faz de uma maneira e tal, porque eles têm que aprender. Porquê? Porque quando chegar agora, e agora já foi declarado que no Jersey não vai abrir as escolas, né? E o objetivo, quando terminar em junho, nós queremos que eles vão para o ano seguinte, né? Eles têm que passar. Então o que é que está em foco? O resultado. O resultado. E como é que a gente faz com que eles possam transitar de ano? Esforçar agora, porque o resultado vai ser fruto daquilo. Mas Deus não trabalha assim, porque Ele tem controle sobre o resultado. Ora, se nós tivéssemos controle sobre o resultado, nós não estávamos tão preocupados agora em pôr as coisas a andar, porque a gente tinha controle. Mas Deus tem controle. Deus tem controle sobre todas as coisas. Ele tem controle sobre os fins. Nós preocupamos com meios. Porque para alcançar fins, Deus não. Então, quando nós agimos as coisas de Deus, as coisas nós devemos nos preocupar com os meios, não com os fins. Os fins estão na mão de Deus. Porque você pode fazer tudo direitinho e ir assim no fim não ser aquele que Deus determinou que seja. Porque Deus faz aquilo que lhe apraz. Aliás, este momento de isolamento social traz-nos isso tão claramente, porque havia tanta coisa que nós pusemos em prática e os fins não foram alcançados porque Deus disse, não vai acontecer. Não está no controle. E tanta coisa na nossa vida é assim. Então, meus irmãos, uma coisa. Não preocupe com os resultados. Preocupe em ser obediente à palavra de Deus. Preocupe em cumprir o que a palavra diz. Mas o resultado não vai ser tão bom. Se você está com dúvida em cumprir os meios, obedecer à palavra, para causa do resultado, você está a ceder à ação à qual Jesus resistiu. Foi isso que Jesus fez.
Não, o reino não é para ser alcançado dessa maneira. O reino é para ser alcançado da forma que o Pai determinou e eu vou tomar o cálice da ira. That's it. Não vou ceder. A palavra do Senhor diz que eu fui enviado como filho de Deus. Ponto. Eu não tenho que provar a Satanás quem eu sou. Eu sou o filho de Deus. Então, repare, note, por favor, os resultados não estão na mão, não estão na minha mão, muito menos espiritualmente. Faça aquela sua mão, entenda, por favor, faça aquilo que você pode. É lógico. Estamos aí trabalhando com as crianças em casa para ter, né, todo mundo passado ano, né? A gente vai fazer celebração do fim do ano, né? A graduação, a gente vai fazer no quintal da casa. Quem não tem, vai fazer na sala, né? Ou na cozinha, no quarto, em cima da casa. Alguma coisa vai fazer, né? Vai fazer uma festa, não sei qualquer, soltar balão. Mas, por quê? Porque a gente quer saber fazer, né, o resultado. Faça o que tem a fazer. Entenda, está nas mãos de Deus. Mas na sua vida espiritual, está sempre está, mas na sua vida espiritual, Deus não está interessado com os seus resultados, Deus está interessado com os meios que você usa. E Jesus sabia isso. E Jesus não resistiu à tentação de Satanás. Satanás sempre vai vir com uma coisa a fazer ver os fins. Quando as pessoas querem os resultados, entenda que já errou em algum lugar. Os nossos olhos estejam postos nunca nos resultados, mas nos meios, naquilo que Deus nos concede para nós cumprirmos, fazermos e obedecermos. E o resultado fica na mão de Deus. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Não é quem salva? Jesus. É o Espírito Santo que abre o entendimento? É. E o que é que a gente faz? Prega, ensina, prega, ensina, prega, ensina. Isso é que nos foi mandado fazer. E Deus, quem salva? É o Senhor. Quem alcança os fins? Deus. Nós, os meios, fazemos, obedecemos. Foi isso que Jesus fez. O meio era aquele. É isso que ele ia fazer. E o fim está nas mãos dele anyway. Então não era Satanás que ia determinar essas coisas. Então Jesus respondeu com sabedoria divina. Note outra coisa. Note agora vamos passar à mensagem. Hoje nós hoje estamos prolongados aqui. Mas vamos passar à aplicação da mensagem agora. Tenho aqui alguns pontos que eu gostaria de falar consigo, que são extremamente importantes. Vamos à parte prática. Agora, como é que funciona na nossa vida diretamente este texto? Como é que este faz para a minha vida? Primeira coisa, entenda, por favor, que seremos tentados. Ninguém pense que não vai ser tentado, tá? Vamos ser tentados. Você já foi tentado hoje. Espero que você tenha resistido e tenha tido vitória espiritual. Mas você vai ser tentado ainda hoje. E quando estiver sobre esta terra, você vai ser tentado. Ponto assente. Note, se Jesus, sendo Deus, foi tentado, quanto mais nós, sendo humanos e possuindo uma natureza pecaminosa, não seremos tão bem tentados. Entenda, se até Jesus foi tentado, quanto mais você e eu vamos ser tentados. Jesus não tinha uma natureza pecaminosa. Satanás tinha. Mesmo assim foi tentar. Imagina se eu que a gente cai, que a gente pode pecar, que a gente estamos tendenciosos a pecar. O próprio episódio da tentação de Jesus nos revela isso. O relato da tentação de Jesus termina com as palavras. Olha para mim no versículo 13, que às vezes passam-nos despercebidos. A ideia que nós temos é esta, deixa-me só. A ideia que nós temos é esta. Assim, Jesus resistiu à tentação, o diabo ficou envergonhado, nunca mais o diabo apareceu, não é? O diabo é literalmente sem vergonha, tá? E parece sempre, volta. Olha o que diz o texto. E acabando, o diabo, toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Logo mais voltou. No ministério de Jesus, Satanás esteve sempre presente tentando Jesus. Entenda isto. Houve uma vez que Satanás fez isso de uma tal maneira que até usou Pedro, lembra? Ele usou Pedro e disse assim, e Pedro voltou, Pedro falou com Jesus, Jesus voltou-se para Pedro e disse assim, para trás de mim, Satanás. Você nota que a mesma expressão que Jesus usou para Pedro, você encontra aí no versículo... no versículo 8 diz assim, vai-te, Satanás. E Mateus 16, 23, você vai contar que Jesus virou-se assim, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas são as que são dos homens. Não, Pedro, era Satanás, estava a usar Pedro. Até Jesus resistiu ao diabo, lá no texto que estamos a ler. O diabo foi embora, por algum tempo. Meu irmão, o diabo não está a tentar você agora, vai tentar daqui a pouco. Porque ele não desiste. O papel dele é esse, é tentador, é mentiroso, desde a Escritura.
E ele vai continuar a ser. É o papel dele. E é incrível que ele faz o papel dele bem feito. Ele cumpre o papel dele bem feito. Nós temos que cumprir o nosso bem feito. E como é que nós cumprimos? Resistimos. Já vamos ver como. Então, a primeira coisa que é certeza, aplicação para a sua vida, para eu, para a minha, é que nós seremos tentados. O diabo não desiste. Ele não desistiu de Jesus. Ele foi embora por algum tempo. Essa ideia que você vai ao diabo hoje, ele vai ir embora envergonhado, ele nunca mais vai voltar. Gente, não. Isso é só os credores que fazem. Uma vergonha na pessoa, a pessoa que nunca mais ficar de ver. O diabo não é assim. O diabo vai, volta. Tá? Então, ele vai voltar. Ele vai trazer tentação para a sua vida. Segundo, as armas que você precisa. Que armas é que nós precisamos? Como é que nós fazemos, então? O seu inimigo vai vir, como é que você vai fazer? Como é que você se vai precaver? O que é que você vai fazer para não ser, para ter vitória? Ou seja, a batalha espiritual. Você está preparado. Sabe qual é o problema às vezes? Às vezes nós não preparamos a batalha espiritual. Nós não estamos preparados para a batalha. Nós não estamos fortalecidos. O diabo vem, tenta, a gente cai. A nossa cara puxa, a gente vai. Ou a gente vê uma coisa no mundo e já não somos eles. Porquê? Não estamos preparados. Incrível, não é? Que mesmo países que não estão em guerra há muitos anos, como o caso, por exemplo, do nosso país, lá em Portugal, lamentavelmente não é o caso dos Estados Unidos, mas o caso, por exemplo, de Portugal, mesmo assim tem um exército, não é? Preparado. Esperemos nós que bem preparado, não é? Mas preparado, de algum jeito, tem alguém prontos para, no caso de haver um ataque, poder defender. Você sabe que vai ser atacado ainda hoje. Entende? O Satanás não vai largar. Como é que você não está preparado para se defender? Você percebe que às vezes nós não temos vitória espiritual porque nós não estamos preparados para a luta? Não dá. Não dá. Incrível. Se você não está a acompanhar aqui desde New Jersey, você sabe muito bem do momento em que todo mundo caiu os primeiros flocos de neve. Todo mundo corre no mercado, compra mais uma pá de neve, mais uma coisa para limpar os carros, faz coleção em casa. Compra mais um saco de sal, se tem driveway, e compra mais o ice melt, né? Só a gente fala sal, grossaria, né? O ice melt. E compra mais não sei quantos litros de leite e não sei quantos galões de água, né? Tem que ter em casa, pelo menos isso, né? E agora, quando vem o vírus, compra papel higiênico, que a gente ainda não entendeu porquê. Mas fica com essa coisa toda em casa, né? E vai nevar, né? Põe as botas na neve e tal. Você sabe, está preparado. Você tem que estar preparado para a batalha espiritual. Ela vem. E não, você não quer ser apanhado desprevenido. O nevão vai cair, você não quer ser apanhado desprevenido. Os irmãos assim, e já não, agora está a virar, finalmente veio o sol e está a falar de neve. Não é profecia, irmãos, mas é pela fé, virar. Então nós vamos, voltando aqui ao nosso texto, diz assim, o que eu coloquei aqui, as armas que nós precisamos. Primeiro, palavra de Deus. Como é que Jesus fez? Com a palavra, não foi com a palavra. Então diz assim, eis que este texto nos dá a perceber a certeza que a palavra de Deus é o que necessitamos para responder às perguntas que Satanás trará sobre a nossa vida. Não comece a meditar nas coisas. Não comece a pensar, será que eu devia? Deixa eu ver. Você está a começar a criar ninho na sua cabeça. Você não pode evitar que a tentação venha, mas você precisa com a palavra. O que é que a palavra de Deus diz sobre este assunto? Na palavra. Procura alguém que conhece a palavra para falar consigo. Nós, normalmente, quando queremos fazer uma coisa, nós vamos procurar alguém que pensa como a gente. É natural no ser humano, não? Eu vou procurar alguém que percebe, que me entende, né? É por isso que tem um povo aí no psicólogo, aqui ali, acolá, gente que até nem precisava, porque está à procura de alguém que vai justificar o que a pessoa quer. E depois há os que realmente precisam, né? Outra história. Separando as águas aqui. Mas o que é que a gente faz? A gente vai procurar alguém que percebe o nosso problema. O que a gente faz? Na tentação, o que a gente faz? A tentação vem, a gente começa a pensar com a nossa cabeça e tal. Aí vai procurar um exemplo de alguém que se livrou daquela situação, né? Acontece muito aí, pessoal, sabe, procurei de julgo desigual, né? Faz essa coisa assim, né? Deu certo com o ciclano lá. Esqueceu os outros todos, milhares que deu errado, né? Vai lá procurar aquele que deu certo, né? Deu certo, até funcionou, né? E todos os outros que deu errado não. E o que a palavra de Deus diz também não interessa. A palavra de Deus, não vos juntais conjuntos, não punhais com os ímpios, infiéis. Ponto. Parágrafo. A palavra de Deus ensina. Acabou. Não é para fazer. Tá? Não é para fazer, não é para meditar. Não é opcional. Não é. Vamos ver se está certo. Quem sabe eu resolvo o problema aqui? Não. A palavra de Deus diz não. Então, quando você é tentado, você armado a palavra de Deus, conhecendo, estudando a palavra de Deus, você sabe errado, identifica logo e diz não. Porque a palavra de Deus diz assim. Não dá espaço para você pensar muito.
Olhe que sempre os irmãos que me conhecem da nossa igreja, sempre estou a estudo. Eu gosto de estudo, eu gosto de coisas que desafios, estou a estudar, continuo a estudar, irmãos, e dou graças a Deus, estou sempre a fazer, leia livros, né? Deus nos criou com o cérebro, é para usar, etc. Mas, mandamento é para cumprir, não é para pensar sobre ele, não é para discorrer sobre ele, não é para fazer um debate, né? Eu fico tão, né, energética sobre o debate sobre um mandamento, não matarás, vamos debater. Tem duas palavras, não matarás. Qual das duas você não entendeu? Não tem nada para debater aqui. Não matarás. Ponto. Não matarás. Não é? Se nós estivermos armados com a palavra de conhecermos, a tentação chega, não vamos pensar sobre. Não fazemos. A palavra de Deus nos diz a não fazer, então nós não fazemos. Primeiro, é esse. Então, meditamos na palavra, somos conhecedores da palavra e não nos deixamos levar pelos enganos de Satanás. Conhecemos, afirmamos e falamos tal e qual Jesus fez. Segundo, vigiar, orar e jejuar. Jesus mesmo alertou isso. No jardim de Getsemane, Jesus disse assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Escute, o espírito até pode estar pronto, a carne é fraca. Você precisa de vigiar. Você precisa de olhar, vigiar, orar e jejuar. Jesus estava em jejum e assim foi tentado. Que eu te engano, né? Que a gente pensa que quando a gente está bem espiritual, eu já falei nisso, que não vai dar, vamos sim. Tá? Primeiro ponto, vigiar. Primeiro ponto, conhecer a palavra, aplicar a palavra, pregar a palavra, falar a palavra. Segundo, vigiar, orar e jejuar. Paulo alertou a igreja e disse assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando o leão, buscando a quem possa tragar. Escute, o diabo anda ao seu redor a tentar ver se consegue levar você a pecar, entende? E ele quer levar você a pecar. Mas você quer ser vitorioso, não quer? Tem gente que acha assim: eu quero ser vitorioso espiritualmente. Então a solução é não ser tentado. Mas não tem luta. Nem é vitorioso, nem é nada. Deus permite que nós sejamos tentados para que nós vençamos a tentação e sejamos vitoriosos. Não há vitória se não houver batalha. Nós somos chamados como guerreiros para resistir às tentações, trazer glória ao nome do Senhor nessa resistência. Por isso é que a palavra tem de prazer quando caíres em várias tentações. Quando cair não é quando ceder à tentação, é quando estiver diante delas. Porque depende da versão bíblica que você usa aí para esse texto. Mas o sentido é claramente quando você estiver diante delas. Você está diante da tentação, você resiste à tentação, Deus é glorificado. Que a batalha espiritual é vitória. Então, a palavra do Senhor diz: sendo sóbrios, vigiai o redor, buscando a quem possa tragar. Mas o crente está armado da palavra, jejua, ora, vigia e resiste à tentação e vence. Eu vou ler a nossa conclusão, o meu apelo aqui e parando em pontos, explicando aqui um pouco, mas estamos então para o fim. Ouvinte, você será tentado. Porém, assim como Jesus não cedeu a alguma das tentações, você pode resistir às tentações. Elas virão, elas estarão presentes na sua vida. Satanás as trará diante de si, mas maior é Deus que a sua tentação. Refugie-se no Senhor, ore e jejue como Jesus fez, vigie como Jesus ordenou e use a palavra de Deus para resistir à tentação. Então a tentação virá, você sabe que ela vem, você sabe o que tem para fazer. Faça. A tentação virá, mas há como resistir, há como combater. A tentação está diante de si, mas também a vitória sobre a tentação está. Você não pode por si próprio. Eu queria que você entendesse isto. Muito importante esta parte final. Você não pode por si próprio resistir à tentação. Jesus pôde, porque Jesus é Deus. Ele tem uma natureza santa, você tem uma natureza pecaminosa, eu tenho uma natureza pecaminosa. Nós não podemos por nós próprios resistir à tentação. Não tem jeito. A gente vai cair. E é bom que a gente saiba isto. Jesus falou a palavra dele, direto no assunto, ele próprio, porque ele é Deus. Nós não somos. Então a palavra de Deus tem um versículo, um segredo precioso para você ter vitória espiritual. Para você fazer o diabo envergonhar, ainda que ele vai voltar mesmo assim, mas para fazer ele envergonhar, que é este: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em Tiago 4:7. Normalmente este versículo é lido assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Não, isso está incompleto, não funciona. Falta o ponto principal. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeite-se a Deus. Corra para o Senhor. Diga, Senhor, socorre-me, ajuda-me a eu resistir às tentações. Identifique a sua tentação. É possível que durante esta mensagem já lhe ocorreu várias vezes quais é as áreas que você é mais tentado. Pode não ter nada a ver com a minha. Eu sou sério a minha, não tem nada a ver com a sua. Aquelas coisas em privado que só você e Deus sabe. Essas coisas tem que chegar diante do Senhor e dizer, Deus, é assim, esta é a minha área de tentação e eu quero resistir e eu preciso de uma estratégia. Ajuda-me. Clame a Deus que tenha misericórdia, fortaleça o Espírito Santo. Leia texto bíblico e autores que lhe falem da sua tentação, do seu problema. Sujeite-se a Deus. Diga, Senhor, eu vou te obedecer. Eu não tenho força. Ajuda. O Senhor virá e trará assim a resistência que precisa para você resistir ao diabo. E o diabo fugirá. Envergonhado. Voltará. Mas fugirá envergonhado. E continuará fugindo envergonhado. E você continuará tendo vitória espiritual. Porque Deus nos chamou para isso. E Ele nos cede o privilégio de glorificarmos e exaltarmos o nome dEle ao resistirmos à tentação. A dizermos não a Satanás. O que é que a gente precisa? Que Jesus não precisou? Sujeitar-se a Deus. Porquê que Ele não precisou? Porque Ele era o próprio Deus. Embora Ele era sujeito ao Pai em tudo, diz a Escritura. Mas Ele era o próprio Deus. Mas você não é. Eu não sou. É por isso que nós caímos. O que é que a gente precisa? Sujeito a Deus. Sempre. Sujeito à palavra de Deus. Senhor, ensina-me, ajuda-me, eu quero abrir. Eu vou me sujeitar a Ti, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar. Para resistir. E aí Satanás virá. O inferno se levantará. Contra si, contra mim, contra as nossas vidas, contra a igreja de Cristo Jesus. E o salvo em Cristo Jesus resiste e vence. Essa é a vitória espiritual. Essa é o privilégio de nós sermos salvos. Vai ter sempre. Mas também tem uma vitória sempre. Porque cada vez que você é tentado, há uma vitória preparada para si. Quando você não é tentado, não tem. Quer ser vitorioso? Deixa a tentação vir. Esteja preparado. Prepara-se, Senhor, fortaleça-no, Senhor, conheça a palavra de Deus, fala a palavra de Deus, ora, clama ao Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Jesus disse, olha o início do versículo 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e foi tentado 40 dias, e naqueles 40 dias não comeu, e o diabo veio com estes 3 isos e possivelmente muitos mais, e Jesus resistiu com a palavra, resistiu com a palavra, e no final, quando acabou toda a tentação, o diabo afastou-se por algo, ele voltou mais tarde, mas nunca ele fez o Senhor cair. Ele usou até Pedro. Ele usou coisas celestiais e eternas. Ele usou até a palavra de Deus. Ele usou os discípulos pelos quais Jesus ia dar a sua vida. Ele usou tudo que é espiritual para o atacar. Mas Jesus resistiu até ao fim. É possível ter vida espiritual. É possível que nós, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, resistamos a Satanás. É possível nós fazermos ao passado. Quantos em 2000 anos de história da igreja resistiram a tentações e foram vitoriosos ao honra no nome do Senhor, enquanto a partida de tantos que têm perecido nas mãos de Satanás, porque não se tem fortalecido. Talvez você, a esta altura mensagem, pense tantas vezes que você já foi sucumbido, que Satanás já brincou com a sua vida, que você já pecou contra o Senhor, que você já foi envergonhado nas horas que você devia ter envergonhado Satanás. Esses dias chegaram ao fim. Em nome de Jesus, esses dias chegaram ao fim. A partir de hoje é dia de vitória. É dia de vitória, você ter vitória sobre a tentação. Faça aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Vigie e ore. Vigie em todo o tempo. Seja sóbrio. O diabo anda de redor buscando o adversário bramando como leão, vendo a quem possa tragar, mas a vitória está no nome do Senhor. Ela foi dada aos salvos para que eles fortalecidos do Espírito Santo, a tentação venha e dizer eu vou glorificar a Deus ou dizer não a Satanás, e dizendo não a Satanás, a igreja vai vencendo, a igreja se torna vitoriosa, os salvos estão remidos pelo sangue de Jesus, se alabam o seu Senhor e o seu Salvador e vencem as batalhas cada dia. A tentação vem e o salvo resiste e fica à espera da outra. Vem a outra, aqui estou eu, em nome de Jesus. Não na sua própria vontade, não na sua própria força, mas sempre sujeitando a Deus, sempre submetendo ao Senhor, sempre humilhando na presença do Senhor e trazendo glória em nome do Senhor, não para si próprio, não para se exaltar, não para achar que é, mas trazendo glória ao nome do Senhor, vencendo as batalhas espirituais, trazendo glória ao Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, aquele que venceu na cruz, e porque ele venceu,
o salvo pode vencer e pode viver uma vida agradável, santa, justa e piedosa diante do Senhor, não se deixando enganar pelas armadilhas de Satanás. Que o Senhor nosso Deus, nesta tarde, tenha trazido para a sua vida uma convicção absoluta de que a vitória espiritual é para o povo de Deus. Que o Senhor nos conceda vitória sobre Satanás. Que o Senhor nos ajude a fugirmos do pecado. Nos ajude a fazermos a vontade dele. Que a honra e a glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Nós vamos terminar aqui com uma palavra de oração e vou orar pedindo a Deus que estas palavras se tornem prática nas nossas vidas. Que o Senhor nos conceda realmente vivermos assim. Que não seja uma palavra que a gente ouviu, esqueceu e daqui a uns tempos a gente diz, pois é, isso eu devia ter feito. Mas que realmente este dia possa ser dia marcante na sua vida, na minha vida, e a vitória espiritual possa começar a acontecer diariamente nas nossas vidas. Oremos então. Querido Deus e Pai, Tu que és o Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite nós clamamos a Ti. Precisamos vigiar, orar, precisamos jejuar, precisamos conhecer mais a Tua Palavra. Senhor, de uma só forma precisamos nos sujeitar mais a Ti. Senhor, o diabo tem vindo com investidas e tem vindo cair tantas vezes. Pai, esses tempos precisam chegar ao fim. Nós não temos força em nós próprios. Mas nós queremos trazer glória ao Teu nome ao vencer as tentações. Nós queremos, Senhor, viver para o Teu reino, trazendo, Senhor, a glorificação unicamente do nome de Jesus. Então te pedimos, Pai, nesta hora, ajuda-nos. Ajuda a nossa fraqueza. Ajuda-nos a sujeitar a Ti para que possamos resistir ao diabo e ele possa fugir de nós. Senhor, sem Ti nada somos. Já tentámos, até por nós próprios, fazer tantas vezes e temos caído. Mas em nome de Jesus, nós te pedimos que Tu tenhas misericórdia, nos concedas, Pai, vitória espiritual para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que você tenha podido assistir a esta palavra e possa aplicar agora na sua vida. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você queira falar conosco, você pode usar aí o Messenger, você pode entrar em contato conosco, nós teremos todo o prazer em falar consigo. E como sempre, queremos ser de ajuda e bênção para a sua vida. Esta é a minha linda família, a família Val. Estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor e fazemos com alegria, com grande entusiasmo. E o nosso desejo é que, assim como nós conhecemos a palavra da vida eterna, você possa também que Cristo Jesus, Senhor nosso, esteja sobre a sua vida. Somos parte da família Philadelphia, New Jersey, a igreja de Jesus aqui na cidade de Clifton Union. Você é bem-vindo conosco, assim que a gente voltar lá no building. E se você quiser, no edifício, e se você quiser estar em contato comigo aqui online, você pode subscrever aí, tá? No Sermon Audio, no YouTube, Facebook, é só colocar uma mensagem, a gente terá tudo o prazer em responder e indicar-lhe e ajudá-lo nas suas dúvidas e nas suas perguntas. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus, que haja vitória espiritual na nossa vida, na minha família, na igreja de Philadelphia, New Jersey, que haja vitória espiritual na sua vida. Deus seja consigo, o fortaleça e o anime, e Cristo Jesus, nosso capitão, Senhor toda a glória, seja com todos nós. A Ele a glória, o louvor, em nome de Jesus. Amém.